Eu estou falando com vocês aqui nessa véspera de Natal, dia 24, são 4 horas da tarde, muito calor aqui em Porto Alegre, aliás, em todo o Rio Grande do Sul. O tempo está fechado, mas muito calor e muita umidade. Agora há pouco estava olhando o termômetro que estamos em 35 graus. Olha, eu vou voltar a falar sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Mas antes quero dar 2 dicas para vocês aí. Primeiro, daqui a pouco, às 20 horas, tem um pronunciamento à nação. Não é do Lula, não. Lula também, às 20 horas. 5 minutos ele vai falar. Mas da Michele Bolsonaro. Ela vai fazer um pronunciamento à nação, às 20 horas. Claro que não é em rede de televisão aberta, é fechada, como é o caso do Lula, mas é pelas mídias sociais, né? Pelas redes sociais, com ênfase para o caso do YouTube. Né? Então, às 20 horas, né? Ela fala 5 minutos. Bem na hora que o Lula vai falar também, às 5 minutos. Não dá para comparar assim uma fala nas redes sociais, no YouTube, com a TV aberta, mas a fala do Lula vai ser transmitida também pelas redes sociais e pelo YouTube. Vai dar para comparar aí. Vamos fazer uma comparação para ver quem é que vai ter mais audiência. Bom, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero dar a vocês é que vocês consultem o meu blog, polibiobraga.com.br, porque tem ali, na íntegra, um documentário que foi apresentado ontem à noite em primeira mão pelo canal Timeline, do jornalista Luiz Lacombe. É um documentário extraordinário, revelando o passado do ministro Alexandre de Moraes. Né? A história pretérita do Alexandre de Moraes, né? Que ajuda a explicar exatamente tudo isso que ele vem fazendo agora aqui no comando lá junto do Lula, né? Do consórcio Supremo Governo do PT. Então vão lá, vão dar uma olhadinha. É só clicar em cima ali da imagem, tá? Você fica sabendo tudo ali. Eu acho que vale a pena, sabe? Você ver e tocar adiante, né? Bom, sobre o Moraes, eu quero atualizar vocês a respeito das últimas informações, dos desdobramentos disso aí, né? Porque segue o calvário do ministro Alexandre de Moraes, né? Hoje, seguindo o padrão editorial de críticas duras contra os atos de advocacia administrativa praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, na defesa dos interesses da sua mulher, a advogada Viviane Barce de Moraes, que tem contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, seguindo o padrão editorial da Globo, né? A RBS aqui do Rio Grande do Sul, que é o principal meio de comunicação daqui, complexo, foi até mais longe do que o seu farol, que é o Globo aí no jornalismo brasileiro. Foi até mais longe que a Rede Globo, né? É que a Rede Globo ela tem destacado seus principais jornalistas, como Merval Pereira, mas principalmente Malu Gaspar, para exigir explicações claras no caso das reuniões entre Moraes e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. O jornalista da Globo, Merval Pereira, que é muito conhecido, é membro da Academia Brasileira de Letras, ele na CBN, eu já falei para vocês, pediu até o impeachment do ministro. Mas o Globo não, pelo menos em editorial, né, que é a posição do veículo, não se manifestou, mas a RBS se manifestou sim aqui. E os seus principais jornalistas, que atendem a voz do dono, aí estão batendo no Moraes. Né? A RBS hoje, além de destacar seus colunistas preferidos para o ataque, publica também hoje um editorial no qual rejeita as notas de ontem do ministro Moraes. Você sabe que ele emitiu 2 notas ontem tentando se explicar, e não se explicou. E então o jornal está exigindo o seguinte, o Jornal Zero Hora, né, que é o carro-chefe da RBS, pelo título já dá para perceber aí, Alexandre de Moraes deve explicações à sociedade brasileira. Ele até que tirou 2 notas ontem mais curtas, mas não se explicou, ele tergiversou. Bom, para não dizer que os grandes jornais não estão tirando editorial, o Estadão também está tirando editorial. Estadão, né? O Estadão de hoje ele aprofundou as informações que vem publicando o jornal o Globo e revelou um ponto mais. Olha, o Alexandre de Moraes chegou a telefonar 6 vezes
ele foi além da Malu Gaspar do Globo, hein? Informou que o Moraes chegou a telefonar 6 vezes num só dia para evitar que o Banco Central liquidasse o Banco Master, do qual a mulher dele, como eu já disse, a Viviane Barsi, mantém um contrato milionário que nenhum outro escritório de advocacia do Brasil teve ou não tem, para defender os interesses do banco. Tudo no valor de 129 milhões. E estava pagando aí 3,6 milhões de reais por mês para ela, para o escritório dela. Mulher do Moraes. Ele nem toca esse assunto aí, então ele nem toca. Botou nas 2 notas, mas nem toca. Ele só fala ali que eu não falei sobre o Banco Master com Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central. Aliás, o Banco Central também tirou uma nota anódina também, tergiversando também. Não conversamos. Conversaram, sim. Bom, o Globo, o Estadão e a Folha, ontem e hoje, são os principais jornais diários do Brasil, né? E a RBS, que é a principal aqui do Estado, eles rejeitaram assim, inime, as 2 notas que o Moraes tirou tentando explicar. A oposição, claro, aproveita o caso assim, mas muito de leve, né? A senadora Damares Alves, por exemplo, protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República para que investigue Moraes. Ficou nisso. Vamos ver se eles vão investigar. Senão vai ser difícil, né, eles investigar. E no Senado, o senador Alessandro Vieira, que não é bem da oposição, né? Mas é um homem correto. Ele defendeu a implantação de uma CPI imediata, né? Enquanto que outros deputados, inclusive como o Marcel aqui do Rio Grande do Sul, pedem o impeachment do ministro. Bom, o fato é que o Moraes tirou 2 notinhas, né, em 24 horas. O jornalista Josias de Souza, que sempre foi do lado dessa gente aí, agora está criticando também o Moraes. Ele até usou uma frase muito emblemática aí há pouco, no UOL, que é da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, uma frase de efeito, né? Que o Moraes evoluiu do silêncio ruidoso para o modelo ruinoso ao divulgar as notas, que segundo ele são parciais e seletivas, para dizer o mínimo, né? Eu já estou chegando ao fim aqui, mas queria registrar também que a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, é outra jornalista que a proximidade com o lulopetismo é conhecida e reconhecida nacionalmente, né? Ela informa hoje que o ministro Alexandre de Moraes não foi apenas ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para falar sobre o Banco Master. Veja só. O Globo diz que o Moraes foi falar com o banco, foi lá pressionar o Banco Central. Mas a Mônica Bergamo, hoje na Folha de São Paulo, ela diz, olha, ele foi também, olha, entre aspas, eu vou dar aspas aí, ele também falou com a Polícia Federal para saber como estava o inquérito contra o banco e contra o Daniel Volcaro, que é o dono, que é o cliente da mulher dele, dos 129 milhões. A Mônica Bergamo escreveu isso aí na Folha de São Paulo. A jornalista atribui essa informação a banqueiros. Ela não identifica quem são os banqueiros, mas diz que foi os banqueiros. E até vai mais longe. Ela diz que o chefão da Polícia Federal, André Rodrigues, o delegado, ele informou o presidente nomeado Lula da Silva que, aliás, o Galípolo, da Banco Central, também, a informação da Malu Gaspar é de que ele informou o Lula. Em ambos os casos, o Lula teria dito, gato escaldado, né? Toca a coisa para frente, sem esclarecer o que significa isso, né? Moraes e Rodrigues, claro, eles negam tudo, Galípolo também, né? Negam, por aí, né? Não entra em detalhes. E não toca nas 2 questões principais. Falou ou não falou sobre o Banco Master? Falou ou não falou sobre o contrato do Banco Master com a mulher dele, de 129 milhões? Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, olha, que a oposição está calada. Está calada a oposição, vendo o circo pegar fogo. A oposição, ela sabe, qualquer político, né, que tem um pouco de neurônio, isso é histórico, inclusive, né? Ela sabe que em briga de bugio o macaco não entra, né? É isso aí. Bom, para finalizar, eu desejo a todos vocês um bom Natal, né? Tão bom quanto vai ser o meu daqui a pouco aqui em Porto Alegre. Eu tenho convicção, apesar dos pesares, né? E vamos torcer para que a cirurgia de amanhã, dia 25, do Bolsonaro, seja exitosa, né? Vai ser uma cirurgia demorada, hein? Estão calculando em 3 horas, né? O presidente corre risco de vida, como se sabe.
Mas vamos torcer pelo melhor. É Natal e a gente sempre espera pelo melhor no Natal. É isso aí, senhores.